administrativo, ele que é professor de cursos de graduação e pós-graduação, também é advogado. Professor que irá falar sobre a legislação anticorrupção aplicada aos municípios. A palavra é sua, professor. Obrigado, Alcides. Muito obrigado pelo convite mais uma vez à Escola Mineira de Direito. É um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente acompanhado de tantos grandes professores que passaram aqui essa semana, em especial o meu grande amigo, professor Felipe Dalenogari, que eu acho que nos acompanha hoje virtualmente, mas é realmente uma grande referência de direito administrativo, e destino a ele meus maiores agradecimentos a essa escola que vem desempenhando um papel tão importante na formação de estudantes, de profissionais da área jurídica, de servidores públicos. Estar na Escola Mineira de Direito é uma grande honra para mim, e fazer parte desse time tão grandioso de profissionais é realmente algo que nos marca demais. Eu fui convidado para tratar de um tema que eu considero extremamente importante: legislação anticorrupção. É importante que a gente saiba que quando a gente toca no assunto corrupção, sempre vem junto com o tema diversos aspectos ideológicos, políticos, principalmente porque esse foi um dos assuntos mais discutidos no Brasil nos últimos anos, em especial com a Operação Lava Jato. Mas hoje aqui a gente não vai utilizar o tema da corrupção como uma bandeira política, mas sim da maneira mais técnica possível. Vamos tratar daquilo que existe no Brasil, na legislação anticorrupção. Quais são as leis que, de fato, são utilizadas na condição de normas para o combate a esse tipo de ilícito? E nós vamos apresentar aqui algumas legislações, nós vamos apresentar algumas reflexões sobre as principais leis de combate à corrupção, para que você, seja servidor, seja advogado, seja estudante, possa conhecer um pouco mais daquilo que diz respeito à legislação anticorrupção na atuação dos municípios. Apesar de eu ter iniciado falando um pouco sobre essa pauta política da legislação anticorrupção em nosso país, eu devo dizer que no âmbito dos municípios, nós ainda estamos muito carentes de formação para os servidores, para que eles tenham instrumentos, ferramentas que sejam efetivamente utilizadas para o combate a esse tipo de ilícito. Só para vocês terem ideia, apenas como introdução, nós temos uma das principais leis anticorrupção do nosso país, que é a Lei 12.846, ou comumente chamada de Lei Anticorrupção ou Lei de Improbidade das Pessoas Jurídicas. Essa lei ela é uma lei de 2013 e ela trouxe diversos institutos em seu corpo, no seu texto, que sequer são conhecidos do conjunto geral de servidores, e em âmbito municipal isso é ainda mais sensível. Nós temos a Lei Anticorrupção, completando agora 10 anos, e poucos municípios brasileiros têm uma estrutura de servidores para implementar o chamado processo administrativo de responsabilização, que eu costumo conceituar como o processo administrativo disciplinar, o PAD, que é dirigido aos servidores, mas é um processo administrativo sancionador dirigido às pessoas jurídicas que praticaram alguma espécie de ilícito contra a administração pública, ou, me utilizando da expressão correta da lei, atos lesivos à administração pública. Como eu sei que isso não é muito conhecido no âmbito dos municípios. Primeiro, porque é uma legislação relativamente nova. Segundo, porque, através de uma pesquisa empírica realizada juntamente a um pesquisador, ao grande amigo Iago, nós fizemos consultas às controladorias de todos os estados da Federação Brasileira. E, em relação aos estados, são entes federativos com maior poderio financeiro e com uma certa, digamos, facilidade em relação a esse aspecto de formação dos seus servidores, no âmbito estadual, a lei anticorrupção não conseguiu implementar grandes diferenças no combate à corrupção
com esses institutos, com esses instrumentos. E isso faz com que a gente possa imaginar, a partir dessa pesquisa empírica, que a situação na imensa maioria dos municípios brasileiros é ainda pior. Então, eu vou apresentar hoje aqui para vocês um panorama geral daquilo que é a legislação anticorrupção. Vou fazer algumas reflexões juntamente com vocês sobre esse conjunto geral de normas que fazem do combate à corrupção o seu principal objetivo, mas também vou pedir que, a partir das nossas conversas aqui, vocês reflitam e falem um pouco sobre a realidade de vocês. Como a gente vai fazer isso? Eu montei uma pergunta no meu Instagram, Antônio Rodrigo Machado, _, para que você... montei uma caixa de perguntas para que você faça uma indagação sobre o tema da nossa aula. Ao final, juntamente com a Escola Mineira de Direito, as duas melhores perguntas vão receber, os autores vão receber um livro sobre processo administrativo disciplinar e um outro livro sobre a nova lei de licitações e contratos. Então, eu quero estabelecer essa relação direta com vocês. Vão até lá no meu Instagram, Antônio Rodrigo Machado, _, e façam uma pergunta que tenha alguma relação com a aula que a gente vai ter aqui. É uma pergunta dirigida especialmente aos participantes do Congresso da Escola Mineira de Direito. Mas vejamos aqui comigo. Nós vamos ter a primeira pergunta que eu faço para vocês. O que é corrupção? Todo mundo fala sobre corrupção na mesa de bar, nos almoços de família. E o que de fato é corrupção? Para Norberto Bobbio, corrupção é a utilização particular, de maneira ilícita, daquilo que deve ser público. Esse é um conceito que eu gosto bastante. É a privatização ilegal daquilo que é público. Nós vamos ter aqui uma foto que eu apresento a vocês, que é um caso concreto em que eu atuei como advogado há 10 anos, em que um servidor... Vejam aqui, nessa imagem, nós temos uma base de concreto, isso aqui é o fundo de uma delegacia. Um delegado de polícia, ele tinha na sua estrutura 5 presos que não eram presos provisórios. Eles precisavam estar naquela delegacia porque eles foram condenados por crimes muito pesados, eles não poderiam ficar no sistema prisional. E eles foram encaminhados pela Vara de Execuções Penais, por medida de segurança, para o cumprimento da pena deles nessa delegacia. Algo totalmente equivocado. Delegacia de polícia não é lugar para cumprimento de execução penal. Esses 5 presos, eles ficavam lá diuturnamente, por óbvio, com a sua liberdade cerceada, de acordo com uma sentença penal transitada em julgado. A delegacia só tinha uma única cela. E o que aconteceu? O delegado, ele tinha a incumbência, a responsabilidade de cuidar daqueles presos, de manter a segurança deles também, só que, em muitas situações, ao longo da noite, das semanas, o delegado fazia prisões em flagrante e aqueles presos que estavam cumprindo a pena, aqueles 5 presos, eles acabavam cumprindo a sua pena juntamente com pessoas que eram presas em flagrante. Naquela época não tinha audiência de custódia, não tinha um sistema mais organizado como nós temos hoje. Mas, como nós temos hoje, já era o caos, seja qual for, dentro do Brasil, o regime de cumprimento da pena, nós sabemos que são em condições extremamente degradantes. Na verdade, essa é uma grande política pública que não é aplicada pelo Estado brasileiro. E esse delegado, ele recebeu um pedido de um desses presos, se não seria possível, vejam vocês, se não seria possível que eles doassem o material e eles construíssem uma cela dentro do âmbito do imóvel público. O delegado achou aquilo estranho, mas foi conversar com a juíza da Vara de Execução Penal. A juíza disse: doutor, não vejo nada demais. Eu acho que eles estão doando algo que vai ficar para o próprio Estado. Não vejo nada demais nisso, não. Foi conversar com o secretário de Segurança Pública do Estado, o secretário falou a mesma coisa. Só que tudo isso foram diálogos, foram conversas
que não ficaram registrados. Esses diálogos foram feitos apenas pelo delegado responsável por aquela unidade de polícia judiciária e alguns atores públicos. Quando começou essa obra a ser feita, essa é a foto que vocês estão vendo aqui, e aí eu queria que tirasse a foto agora para a gente dialogar diretamente. A produção É possível a produção da Escola Mineira de Direito? E aí, vejam vocês, quando o delegado autorizou e essa obra começou a ser feita, nós tivemos a entrada em toda essa história do Ministério Público Estadual, através de um grupo específico de combate a ilícitos na administração pública. A obra foi paralisada, não por ordem judicial, mas por cautela do próprio delegado, e ao final desse processo de investigação, de discussão sobre a ilicitude disso, o delegado sofreu uma ação de improbidade. Improbidade é corrupção, improbidade é desonestidade. Nessa ação de improbidade, o delegado ele foi condenado por corrupção. Ele foi condenado em primeira instância, ele foi condenado em segunda instância. Depois disso, ele me contratou aqui em Brasília para que a gente pudesse levar o caso até o STJ. Eu identifiquei uma nulidade no julgamento do Tribunal Regional, em segunda instância, e o caso foi rediscutido, eu fiz a sustentação oral e acabamos por afastar a condenação desse delegado de polícia. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: isso é corrupção? Eu não tenho dúvida que houve uma ilegalidade. Não tenho dúvida que houve uma ilegalidade. Por que houve uma ilegalidade? Porque na administração pública nada pode ser feito de maneira informal. Na administração pública nada pode ser feito sem processo. Eu costumo dizer nas minhas aulas de direito administrativo que o devido processo legal, para além do seu conteúdo de ampla defesa, de direito ao contraditório, impõe à administração pública também a processualização da sua atividade. Porque é através do processo que nós vamos ter o controle dos atos administrativos. É através do processo que nós vamos ter o controle das declarações de vontade por parte dos administradores. Então, não teve processo e é óbvio que essa autorização para construção, ainda que com dinheiro privado, ainda que com força de trabalho doada pelos próprios presos, nós estamos diante de algo ilegal, porque na administração pública só se pode fazer aquilo que a lei determina, e não aquilo que seja apenas não proibido dentro da legislação, como é ao particular. Ao particular é permitido fazer tudo aquilo que não seja proibido. Na administração, não. Na administração pública só se pode fazer aquilo que a lei determina. Mas vejam vocês, nesse aspecto, ainda que seja ilegal, é possível dizer que isso daqui que vocês estão vendo, ouviram, é algo de corrupção, é algo desonesto, é algo de deslealdade em face do Estado, ou nós podemos chegar ao consenso de que nem toda ilegalidade dentro da administração pública será corrupção. Toda corrupção, ela será de fato um ato ilegal. Mas nem toda ilegalidade está na modalidade de ilícito permeado pela desonestidade. E aí eu faço a segunda pergunta a vocês. Faltam leis no Brasil para combater a corrupção? É muito comum que a gente diga, em resposta a um determinado acontecimento, em resposta a um determinado escândalo no Brasil, que o problema é que faltam leis para combater os criminosos. Mas eu vou mostrar a vocês que não é disso que o Brasil padece. Nós temos, na verdade, um excesso de legislação que, em muitas situações, não consegue ter uma implementação válida, verdadeira, porque a nossa estrutura de combate à corrupção não está no mesmo patamar das nossas leis. Então, por exemplo,
as nossas polícias investigativas, as polícias judiciárias, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, elas têm setores amplamente formados e organizados para fazer a investigação de crimes, de atos de improbidade, de atos de corrupção como um todo, que acompanhem a tecnologia e a organização dessas ilicitudes? Eu acredito que não. A Operação Lava Jato, por exemplo, que firmou um papel bastante representativo do combate à corrupção no Brasil, e aqui eu não vou falar das partes negativas do excesso de investigação, do desvio de finalidade que muitas vezes foram protagonizados pelos seus atores, mas a Operação Lava Jato ela não foi um modelo de investigação no Brasil, ela foi uma exceção. Primeiro que você tinha autoridades policiais, delegados, peritos, papiloscopistas, agentes e procuradores do Ministério Público Federal e até mesmo magistrados, né, que estavam destinados exclusivamente para aquela operação, e isso não é, nem de longe, a regra no combate à corrupção no Brasil. Então, a Operação Lava Jato não é um modelo que foi seguido pelas demais operações no Brasil. É algo totalmente excepcional. Então, essa ausência de estrutura faz com que muitas dessas leis que eu vou apresentar a vocês agora, elas não sejam sequer utilizadas no dia a dia. Olha, no caráter preventivo e no caráter punitivo, nós podemos citar as leis que combatem os crimes de responsabilidade desde a década de 50, nós temos legislação em relação a isso. Nós temos a Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Civil Pública, década de 60, década de 80. Nós vamos ter lei que combate os crimes cometidos contra o sistema financeiro. Nós temos os estatutos de servidores públicos. Em cada município brasileiro, nós vamos ter o Estatuto de Servidores Públicos, que lá vai constar o exercício do poder disciplinar por parte da administração pública, em face dos seus servidores, obviamente. Nós vamos ter a Lei de Improbidade Administrativa de 92, com alterações agora de 2021. Nós temos a Lei de Licitações e Contratos, que estabelece crimes contra a administração pública, lei essa alterada, por óbvio, pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Nós temos a criação do COAF, que vai combater a lavagem de dinheiro. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece diversos parâmetros que devem ser seguidos pela gestão. Nós temos a Lei da Transparência, a Lei da Ficha Limpa em âmbito eleitoral. Nós temos a lei que vai definir os crimes de defesa da concorrência. Nós temos a Lei de Acesso a Informações, que eu considero a transparência como o principal instrumento contra o acúmulo de poder. Nós temos a lei que estabelece os conflitos de interesse no âmbito do Serviço Público Federal, e diversos municípios e estados possuem já leis também em relação a esse tema. Se no seu município não existe, vale a pena buscar a Câmara de Vereadores para que isso seja gestado, isso seja pensado. Nós vamos ter também a Lei 12.850, que é uma lei criminal que combate as organizações criminosas e que trouxe um instituto que é muito conhecido por todos vocês, que é a delação premiada. Como os delitos de combate à corrupção, aliás, os delitos de corrupção são delitos muitas vezes permeados de aspectos sombrios, esses delitos de corrupção, eles contam com uma dificuldade muito grande de investigação, de fiscalização, de apuração por parte dos órgãos policiais. Então, institutos de negociação para aplicação da pena, como a delação premiada, ou o acordo de não persecução civil, o acordo de não persecução penal, ou acordo de leniência, eles acabam ajudando o Estado a encontrar tanto a materialidade desses ilícitos, como também a autoria. Nós vamos ter ainda a Lei Anticorrupção, que eu acabei de falar, a Lei 12.850, e os crimes contra a administração pública que estão presentes no Código Penal, além de diversas outras leis. Nós temos ainda o Brasil como signatário de diversos documentos internacionais, como a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, da OEA, a Convenção de Combate à Corrupção da OCDE, da ONU, e nós vamos ter leis internacionais que acabam tendo incidência
no âmbito brasileiro. Toda e qualquer empresa que tenha negócio, empresa multinacional que tenha negócio no Brasil, ela vai trazer uma série de leis internacionais, como a FCPA, que é uma lei de combate à corrupção do estrangeiro lá dos Estados Unidos. E essas empresas multinacionais, ainda que atuem no Brasil, elas vão ter um compromisso de combater a corrupção, de não aceitar a participação, digamos assim, de atos de corrupção dos seus funcionários, dos seus responsáveis, porque senão ela poderá responder lá nos Estados Unidos por um ilícito praticado aqui. Como exemplo disso, eu trago à memória, eu refresco a memória de vocês, foi o caso da FIFA. Nós temos o futebol basicamente forte, agora está até mudando, né? Na América do Sul e na Europa, mas a principal operação de combate à corrupção na FIFA aconteceu nos Estados Unidos por conta da FCPA. Se uma empresa colocar um dinheiro lá numa conta de um banco dos Estados Unidos ou fizer qualquer espécie de transação, eles já chamam a jurisdição para julgar aquele caso de uma maneira bem firme. E, por óbvio, o professor Felipe Dalenogar, vocês não estão vendo aqui, mas ele pediu para eu ressaltar. Eu falo de futebol, eu tenho que lembrar sempre que eu torço para o principal time do Brasil, o time mais bonito, mais alegre, o time que está jogando o melhor futebol, que é o Sport Clube Bahia. E, infelizmente, a gente vai ter que ganhar do Grêmio nas próximas rodadas. O professor Felipe Dalenogari, lá na cama é lugar quente para chorar. Mas voltemos aqui. Então, nós temos, no mundo como um todo, eu vou chegar no município, nós temos várias tendências desse combate à corrupção. Os diálogos entre órgãos institucionais, como os órgãos que representam aquilo que no Brasil é o Ministério Público, as agências que combatem a lavagem de dinheiro, os ministérios de justiça de cada um dos países, cada vez mais cresce esse combate à corrupção de maneira transnacional. Então, essa é uma tendência mundial e acaba que aquelas convenções que eu falei anteriormente forçam a alteração da legislação doméstica por parte de todos os países. Nós temos, principalmente no Ocidente, uma tendência à unificação de tipificação de condutas ilícitas em relação à corrupção. A lei anticorrupção, que combate a improbidade das pessoas jurídicas, é um grande exemplo disso. Porque até 2013, a pessoa jurídica no Brasil ela não responderia a um processo, ela não seria acusada diretamente por um ato de corrupção. E hoje ela é. Nós vamos ter, diante dessa legislação, notícias, matérias em todo o mundo que vão mexer com o nosso intelecto. De que maneira nós podemos chegar, por exemplo, a entender que a Petrobras, no âmbito de um acordo com a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, firmou um acordo de leniência no valor de 3,6 bilhões. Então, esse é um número de corrupção que muitas vezes não faz sentido eu trazer aqui para dentro de uma aula dirigida ao direito municipal. Mas, da mesma forma que nós temos um acordo de leniência firmado pela Petrobras nos Estados Unidos, nós temos o acordo de leniência à disposição dos municípios brasileiros. E aí, como exemplo de destaque da legislação anticorrupção para os municípios, seja na questão de algo grandioso como um acordo de leniência, seja na questão também de algo bem do uso comum de todos os municípios brasileiros, os processos administrativos e disciplinares, vocês, servidores, vocês, advogados que atuam nos municípios brasileiros, vocês têm uma grande responsabilidade de conhecimento e formação. Um campo primordial, que é algo que ainda precisa de muito estudo e de digamos assim, uma margem de conhecimento por parte dos servidores públicos, que muitas vezes esses agentes acham que tem e não tem. O processo administrativo disciplinar, eu diria que é um dos principais destaques de combate à corrupção, porque ele vai lidar com o dia a dia da administração pública. É através de um poder disciplinar eficiente
que a administração pública pode dar um recado a todos os seus servidores. Então, a utilização de sindicância investigativa, que é uma das espécies de processos sancionadores dentro do Poder Disciplinar, a utilização de sindicância patrimonial, a utilização do próprio processo administrativo disciplinar, do PAD, estrito sensu, a utilização de auditorias, a utilização desses instrumentos no âmbito da administração pública municipal pode trazer resultados extremamente importantes e essenciais para a manutenção de uma administração pública proba. Nós temos a lei de improbidade, a lei 8.429, que também destaco como sendo uma grande ponte que vai ligar a administração pública ao controle dos seus atos. É uma lei muito dura, é verdade, porque a lei de improbidade ela pode fazer com que o servidor, o agente público, seja servidor, seja agente político, ele tenha a perda do seu cargo, a suspensão dos direitos políticos, a aplicação de multa, a proibição de contratar, seja ele, seja uma pessoa jurídica que ele faça parte. Mas a lei de improbidade administrativa, ela pode ser utilizada tanto no âmbito disciplinar, processual, processo administrativo, como também no âmbito judicial. No âmbito disciplinar, como eu falei anteriormente, a lei de improbidade administrativa vai trazer os tipos de improbidade que poderão ser utilizados para classificar um determinado ato em sentido contrário às normas, um ilícito, como ato de corrupção. No âmbito judicial, os municípios têm legitimidade ativa para ajuizar ações de improbidade contra aqueles que praticaram dano ao erário, praticaram enriquecimento ilícito ou fizeram atos de corrupção contra os princípios da administração pública. Então, a lei de improbidade é uma lei essencial para o conhecimento de todos vocês que atuam com os municípios brasileiros. A lei anticorrupção, que foi inclusive o tema da minha introdução, a lei anticorrupção ela vai servir para que, num processo licitatório, num processo que envolva a execução, fiscalização de contratos administrativos, uma empresa que busque fraudar a administração pública ou que até mesmo consiga fraudar a administração pública, essa empresa ela seja responsabilizada. Esse mesmo processo administrativo de responsabilização é o instrumento processual da nova lei de licitações e contratos para julgar empresas, que também, no âmbito das licitações e dos contratos administrativos, possam praticar alguma espécie de ilícito. Então, essas duas leis aqui são leis essenciais para a formação dos servidores públicos brasileiros nos municípios. Por quê? Porque, atualmente, o processo administrativo de responsabilização, se ele fosse utilizado, coisa que não é, ele pode aplicar a uma empresa uma sanção administrativa de declaração de que aquela empresa, ela de fato praticou um ato de corrupção. Poderá, ainda em âmbito administrativo, o processo administrativo de responsabilização com base na lei anticorrupção, aplicar uma multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto do exercício financeiro anterior daquela empresa. É uma multa muito alta. Na nova lei de licitações e contratos, esse mesmo processo administrativo de responsabilização vai aplicar outras sanções que podem fazer com que a empresa seja proibida de participar de licitação em todo o território nacional. Aliás, esse é um ponto que eu diria dos mais sensíveis quando a vigência da nova lei de licitações e contratos ela se iniciar. Por quê? Porque o poder sancionador dos municípios brasileiros ele vai evoluir demais com a nova lei de licitações e contratos. Uma empresa que participe de um processo licitatório no âmbito municipal, ela poderá ficar proibida de participar de uma licitação no âmbito federal. Há uma tendência que o mercado tenha critérios mais, digamos, mais rígidos
para participar, para decidir participar de processos licitatórios menores. Por quê? Porque quando você participa de um processo licitatório e a empresa ela tem a responsabilidade objetiva, não dá para garantir que um representante daquela empresa não pratique algo ilícito. Todos os representantes da empresa, em algum momento, podem errar. E a empresa não pode, dentro da sua análise de riscos, sofrer, digamos assim, com as consequências de uma atitude praticada por um único agente de sua parte. Então, eu diria que estudar a legislação anticorrupção no âmbito dos municípios é uma das grandes tarefas que os servidores, que os advogados, que todas as carreiras jurídicas e até mesmo as empresas precisam fazer, porque cada vez mais a legislação está aumentando. Por sorte, nós temos tempo para estudarmos toda essa legislação e o Estado dá esse tempo a partir do não investimento nessas estruturas. Mas, se o Estado fosse implementar, de fato, de verdade, a legislação anticorrupção que nós temos, talvez isso tivesse consequências também negativas para as empresas que participam de processos licitatórios em todos os municípios do nosso país. Coloco aqui como uma reflexão para que vocês possam pensar e a gente avance nos cursos da Escola Mineira de Direito, que nós temos aí grandes professores, grandes disciplinas. Para mim, é um papel incrível o que a MD, através do professor Felipe, vem fazendo. Espero que vocês tenham gostado. E lá no meu Instagram, Antônio Rodrigo Machado, _, nós vamos ter um espaço para você fazer sua pergunta sobre legislação anticorrupção e as duas melhores eu vou responder. Agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.